Bom, esse vídeo faz parte da conteúdo da disciplina de Tecnologias Educacionais e Ciências Agrárias, disponibilizada pelo Ambiente Mudo da Universidade Federal de Santa Maria para o curso de Agronomia. O assunto que eu vou falar aqui é um trabalho que eu já fiz, já apresentei uma outra disciplina do curso e estou usando ele aqui como modelo para a confecção desse vídeo. Bom, o assunto é o Nikolai Vavilov e a teoria do centro de origem das plantas cultivadas. Para entender do que se trata o trabalho de Vavilov, pode separar em três etapas. A primeira é a história de vida dele, a segunda, a questão do banco de sementes que ele construiu, e a terceira, a teoria do centro de origem. Aqui nós vamos falar então essa terceira, que é a teoria do centro de origem. Alguns livros estão publicados mais recentemente, só para título de curiosidade, se você tiver interesse. A biografia dele não vou tocar aqui porque é muito extensa e realmente é muito interessante, faz parte da... Vavilov foi um ícone. Só para situar, então, ele viveu de 1887 a 1943, o que é importante para contextualizar historicamente a época, né? Então você puxa o que ocorreu no movimento socialista, isso foi na Rússia, né? Movimento socialista, Primeira Guerra Mundial, etc. Aqui então, só para dar algum exemplo dos trabalhos de Vavilov que ele confeccionou durante sua vida. Você vê aqui bem no canto as viagens dele, todos os mapas, conforme está no escritório dele. Bom, o que é a teoria então? A teoria é o resultado das inúmeras excursões, cerca de 115 expedições por 64 países, de Vavilov em busca de germoplasma para a pesquisa, que levaram aos postulados sobre os centros de origem das plantas cultivadas. Mais detalhes sobre a vida de Vavilov se pode encontrar em algumas referências que eu deixei em anexo nesse trabalho. Porém, a inspiração para o tema surgiu dos estudos do botânico suíço Alphonse Pirame de Candolle. Publicou em 1883 um trabalho intitulado A Origem das Plantas Cultivadas. De Candolle foi um dos primeiros a aceitar a teoria da evolução de Darwin, mas ainda antes nos avanços da genética de que Vavilov pôde fazer uso. Assim, o grande passo de Vavilov em relação a de Candolle foi o de, através de suas viagens e convicções sobre genética, relacionar os locais onde a diversidade de plantas os locais onde a diversidade de variações da espécie cultivada era maior, como sendo seu provável centro de origem, conforme está escrito aqui. Ou seja, esses postulados basearam-se na constatação de que havia regiões do planeta onde as espécies cultivadas eram encontradas em uma maior diversidade de fenótipos, e em alguns casos com similares selvagens. Assim, havia correspondência ao relacionar esses locais como provável centro de origem. Esta foi e continua sendo a explicação predominante. Mesmo assim, o próprio Vavilov admitiu em 1926 que mesmo que a espécie tenha origem em dada região, é possível que em alguns casos o centro de diversidade da espécie não corresponda exatamente ao centro de origem. Os primeiros trabalhos de Vavilov identificaram 5 e após 7 grandes centros de origem. Após o aperfeiçoamento da teoria, um oitavo centro e subcentros foram definidos. Os subcentros são locais onde poucas plantas cultivadas tiveram origem. Os 8 centros e subcentros estão demonstrados nessa figura. Então agora, mais especificamente, quais eram esses centros? O centro chinês, onde destacam as culturas citadas aqui, o centro indiano, o centro indo-malaio, o centro da Ásia Central, o centro do Oriente Próximo, o centro mediterrâneo, o centro da África Oriental, o centro mesoamérico, totalmente distante e isolado, diferente de todos os outros, o centro sul-americano, subcentro do Chile, subcentro do Brasil e Paraguai, e aqui então um mapa deles, só que numa visão, um mapa geográfico da Terra onde se encontram as cadeias de montanha. Por quê? Porque para Vavilov as montanhas tiveram um papel crucial na definição
desses centros de origem por representarem uma barreira geográfica. Então, as principais observações que eu cito aqui: centros de origem não necessariamente coincide com os centros de diversidade, o papel das montanhas no isolamento e na função das plantas herbáceas também, e na convivência de pequenos grupos humanos. Outra observação de Vavilov é que a agricultura primitiva provavelmente não era irrigada, como afirmavam seus colegas na época. E uma quarta, também muito importante, é a teoria do mimetismo dele, que relaciona a surgimento de novas espécies que se adaptaram melhor ao cultivo em determinadas regiões onde a espécie principal não foi favorecida, digamos assim. Como, por exemplo, aqui eu cito o caso do centeio, que suprimiu o trigo, a aveia suprimiu a cevada e o trigo mole em algumas regiões, e a camelina o linho. As minhas referências que eu usei nesse trabalho, alguns links se você achar interessante pesquisar, alguns vídeos que eu recomendo que são disponíveis no YouTube, e agradeço e ficamos por aqui.